O Museu Afro-Brasil no Ibirapuera mostra 270 imagens do etnólogo Babalaô e fotógrafo Pierre Verger. Conversamos com o curador Alex Baradel. Conversamos também com os irmãos Pedro e Luiz Vieira, donos de uma editora de livros de artista. E Krek em húngaro quer dizer gêmeos. Você vai descobrir por que eles escolheram esse nome para a editora. Eu sou Pedro Vieira, esse é o Luiz Vieira, nós somos irmãos gêmeos. Fundamos a Krek Editora há alguns anos, no intuito de promover a edição de livros de artista no país. Nós enxergamos os livros de artista como obras de arte em si, tantos com baixa tiragem, como de 15 exemplares, desenhados à mão, da Sandra Cinto, até a tiragem de 1000 exemplares, que é o projeto do Alfredo Jaar, com texto do Cade. O que define que esses livros são obras de arte não é exatamente a manufatura pelo artista, mas a concepção da ideia. O livro da Sandra é uma obra de arte porque ela desenha, da mesma maneira que o livro do Alfredo é uma obra de arte porque ele criou esse projeto. Uma outra coisa interessante também de falar dos livros de artista é que eles têm um lugar muito especial de circulação. A gente até hoje se questiona se o lugar dele é na biblioteca, é no arquivo ou no acervo de um museu, por exemplo. Isso é interessante porque você pode se deparar com uma obra de arte, então, numa livraria ou numa biblioteca, como ele pode receber outro status dentro de uma instituição. Uma coisa que tem que ficar clara no nosso projeto é que nós não fazemos livros sobre artistas, nós fazemos as obras desses artistas. Pierre Verger é um fotógrafo francês, que nasceu no início do século XX. Ele chegou a viver na Bahia e faleceu na Bahia nos anos 90. Ele fez um trabalho muito importante sobre a cultura afro-brasileira. Mas nessa exposição a gente tentou mostrar justamente qual foi a trajetória de Verger a partir do momento que ele saiu da França, nos anos 30, até justamente mais ou menos na época que ele chegou no Brasil, sem entrar nessa questão do Brasil. Ele viveu na França, em Paris, no mundo burguês, de uma forma muito fácil, justamente, mas que ele não gostava. E como muito rapidamente ele perdeu toda a família mais próxima, Verger começou a viajar e a fotografar no mesmo tempo. Se transformou num fotógrafo bem conhecido na França, muito publicado em revistas, em jornais na época. A gente fez uma aproximação entre as fotografias de Verger e certas aventuras de Tintin, que são gibis muito famosos na Europa e no mundo, inclusive. E o Verger, ele é uma pessoa que tinha mais ou menos a mesma idade que o Hergé, que desenhou o Tintin. Verger viajou em lugares na mesma época que o Hergé fez esses gibis sobre os mesmos lugares, e a gente achou interessante de fazer esse contraponto. O Hergé, através do Tintin, tinha uma visão da África, por exemplo, que era extremamente preconceituoso, que era a visão dominante na época na Europa. Verger, já na época, ele tinha uma visão extremamente moderna, ele já tinha uma visão do povo da África completamente assim, digna. A gente mostra como o Tintin mostrava, por exemplo, um rei africano, e como o Verger, na mesma época, fotografou reis parecidos. São duas formas assim, opostas de apresentar o mesmo assunto. Verger fotografar com muita dignidade as pessoas, que as pessoas será o assunto predileto de Verger. O Verger utilizava um Rolleiflex, que era uma máquina que se botava assim na barriga, que não tinha teleobjetivo. E para fazer esse tipo de fotografia, o Verger provavelmente era a nem 1 metro da pessoa, entende? Colado à pessoa. As pessoas estão claramente olhando para Verger, que era um branco, uma pessoa bem diferente deles, mas não é por isso que as pessoas mudavam a atitude, entende? Isso provavelmente é uma das maiores qualidades de Verger em fotografia. A obra literária Manifesto Contrasexual, de Beatriz Preciado, foi lançada em 2002 originalmente e finalmente esse ano chegou no Brasil. E no momento que se faz cada vez mais urgente o debate de liberdade de gênero e a desterritorialização dos corpos, eu bati um papo super bacana com a antropóloga e teórica Fátima Lima. Dá uma olhada. Sou Fátima Lima, sou antropóloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus de Macaé. Venho aqui conversar um pouco sobre a obra de Preciado,
né? Na verdade, conhecido num certo momento como Beatriz Preciado e agora, ultimamente, como Paul B. Preciado. É um manifesto no sentido de que ele evoca, ele traz toda uma possibilidade de corpos e agenciamentos que estão aí. O livro é interessante, eu não sei se está dando para notar, mas a capa é uma produção do Laerte. E a gente tem aqui a imagem de um ânus, ou, para usar uma linguagem que está localizado no livro, o cu, para fazer mesmo uma provocação sobre como o capitalismo ele foi, ao longo dos tempos, principalmente a partir do século XIX, apoiado numa certa anatomia e numa certa fisiologia, colonizando os corpos e necessariamente colonizando os desejos. Então, a grande questão que Preciado vai trazer nessa obra é todo um diálogo com os dildos. Não sei se está claro para todo mundo, mas dildo é um nome genérico a qualquer artefato que a gente conhece, como vibradores, pênis de plástico, pênis emborrachados, que necessariamente nem é, às vezes, o modelo de um pênis, pode ser um modelo de uma outra coisa. Mas a Preciado vai brincar um pouco com isso. O livro tem um monte de propostas de exercício, de desterritorializar, inclusive os próprios órgãos sexuais. Então o dildo pode ser qualquer coisa. Ou seja, o que é que essa brincadeira, né, esse agenciamento quer na verdade colocar? Que essa construção de que uma certa genitália, que é ficcional, e necessariamente essa genitália está ligada a um gênero e está ligada à produção de um desejo, necessariamente não é isso. O corpo ele pode ser reinventado o tempo inteiro. Uma frase do Arthur que é muito interessante, o Arthur dizia, eu sou um genital inato. Na verdade, o que o Arthur está querendo dizer, entre tantas coisas, é que ser inato significa a capacidade de nascer sempre. A capacidade que os homens, as pessoas, os sujeitos, melhor colocando, estão em constante movimento, estão em constante devires, como diz o Deleuze, o pensamento deleziano. Então o manifesto ele tem essa proposta de trazer o dildo não como uma representação, não como uma mímese, não como uma repetição, mas como um princípio produtor da multiplicidade dos corpos. E na hora que traz o dildo e não um pênis, nem uma vagina dita de carne e osso, na verdade, Preciado está desterritorializando a ideia de uma anatomia que garante os corpos, que garante o gênero e que garante os desejos. Penso que o manifesto é uma obra de cabeceira, é uma obra para ser lida várias vezes, é uma obra para ser relida. Então eu faço um convite que as pessoas leiam a obra, que experimentem, não? E às vezes não necessariamente na sequência lógica que está a obra. E não necessariamente em um único momento, porque é para mim uma obra dispositiva. Então fica o convite da leitura do Manifesto Contrasexual como esse exercício de abertura para a multiplicidade, para o mundo, para os devires. A gente fez uma entrevista com um grupo de rock carioca, The Outs. Eles fazem um som psicodélico com influências britânicas e meio vintage também. Dá só uma olhadinha. Nós somos a banda The Outs do Rio de Janeiro. Começamos a tocar juntos em 2009, quando eu e o Thiago fazíamos uns covers no YouTube. A gente começou a ficar bastante conhecido porque ganhamos um concurso do Oasis. O Noel Gallagher escolheu uma versão que a gente fez de uma música. E daí então a gente começou a trabalhar em música própria. Lançamos em 2009 um primeiro EP, em 2012 os dois acabaram entrando na banda. E aí, a partir daí, lançamos em 2014 um EP chamado Spiral Dreams. Esse ano, Marmalade Land, que foi um mini álbum, uma iniciativa nova que a gente fez com o nosso selo, Nova Dema Records. Então, a gente é uma banda de rock psicodélico, a gente curte muito o rock dos anos 60 e, assim, do final dos anos 60, aquela coisa psicodélica dos Beatles, Sgt. Pepper, os Beach Boys também, Pink Floyd.
E a gente curte também muita coisa moderna, tem o Tame Impala, Pond, Melodies, Echo Chamber, e a gente tenta trazer isso pro nosso som. Então quando a gente começou a ouvir o Tame Impala, a gente curtia muito aquele som diferente que ele tinha e descobriu que ele gravava sozinho. A gente falou, caraca, se o cara consegue sozinho, só ele, vamos tentar também. Daí a gente começou a experimentar e gravar aqui. Nesse período que a gente ficou gravando muito, descobrindo os sons, microfonar a bateria de um jeito mais simples e tirar um som maneiro. E a gente viu que todas essas bandas estão fazendo isso, as gravações sozinhas, né? E a gente foi explorando isso também, por que não, né? A gente vai fazendo esse estilo mais lo-fi, mais caseiro, o som fica mais sujo, mais encorpado, sei lá. O rock psicodélico é uma influência muito grande no nosso som desse início da década de 60, que você tinha, do final da década de 60, que você tinha os Beatles, os Beach Boys, com toda essa preocupação do timbre, de como os instrumentos estão soando e também da harmonia da música, da forma que a melodia se constrói. Esse aqui é o Marmalade Land, que é o nosso mini álbum que a gente lançou em março. A gente gravou aqui nesse estúdio mesmo, foram feitas 400 cópias, né? Então é limitado. É como se a ideia, o conceito desse mini álbum fosse meio que passasse em Marmalade Land, né? A gente criou essa terra Marmalade Land, que é uma terra meio mística, né? Então tudo que você ouve nesse álbum pode ser interpretado como se você estivesse ouvindo essas músicas em Marmalade Land.